grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus... Oi, crianças! Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já andou num barco, num navio e numa canoa? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu conheço alguém que andou numa arca. Oi, crianças! Eu já estou aqui na nossa sala de aula e nós estamos iniciando mais uma EBD, a nossa Escola Bíblica à Distância. E antes de partirmos para a nossa reflexão bíblica, eu quero que você afaste as cadeiras aí da sua sala, o seu sofá, ou então pegue seu celular, se você estiver acompanhando no celular e não na TV, e coloque um pouquinho mais distante de você, e aí você vai se alongar, se exercitar, e nós vamos louvar, cantar e dançar na presença do Senhor. Vamos partir agora para o nosso momento musical? Então, crianças, conta aí pra tia, vocês gostaram da nossa música? Ela tem muito a ver com o que nós vamos estudar hoje, hein? Se você gostou, curte o nosso vídeo, compartilha com algum coleguinha seu e comenta aí embaixo o que você achou também da participação do tio Walter, viu? Explicando um pouquinho para vocês sobre a nossa revista, nós já completamos a nossa primeira unidade de atividades e estudos, que foram referentes à criação do mundo, à criação do ser humano, à criação dos animais, e agora nós vamos aprender sobre outras coisas também muito importantes sobre a pessoa de Deus, que são os seus atributos. Você sabe o que é isso? Atributos são características, são coisas que Deus tem, que Deus possui, ou seja, o amor, o poder, a mansidão e outras coisas mais, como o conhecimento de todas as coisas, Deus é onisciente, o poder maior que todas as outras coisas, Deus é onipotente e a presença em todos os lugares, Deus é onipresente. Então nós vamos entender isso. Mas tia, por que eu preciso aprender isso? Você pode se perguntar. Você precisa entender sobre as características de Deus para que você não venha se confundir, porque Deus não se compara a outros deuses, não há ninguém como Ele.
E Deus se revela com poder, com amor, com proteção em algumas histórias bíblicas, em algumas histórias que aconteceram com pessoas reais. E eu falei para você no início do vídeo que eu conheci um homem que andou numa arca. Você quer conhecer ele também? Então abra a sua Bíblia no capítulo 6 de Gênesis e acompanhe comigo do versículo 9 até o versículo 13. Peça ajuda para sua mamãe, seu papai, seu irmão, vovó, quem estiver aí ao seu lado, para você manusear a sua Bíblia, tudo bem? A Bíblia diz: essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Bom, crianças, eu não sei se vocês se lembram, mas uns capítulos antes do capítulo 6, mais especificamente do capítulo 3 de Gênesis, nós vimos como o pecado entrou na humanidade. A partir disso, a humanidade se deu muito mal e fez escolhas muito erradas. A humanidade começou a se corromper, a mergulhar numa vida de pecado. E isso fez com que a humanidade inteira se tornasse perversa aos olhos de Deus. Então Deus fala no capítulo 6 de Gênesis que ele se entristece e se arrepende de ter criado o mundo. Mas existe uma questão aí muito importante, porque nós encontramos um homem que é agraciado pelo Senhor por conta da sua vida perante o Senhor. E sabe quem era esse homem? Foi o homem que andou na arca, Noé. Porque no versículo 8 a Bíblia vai falar que mesmo com toda a perversidade da humanidade, Deus, o Senhor, mostrou graça e misericórdia a Noé, porque Noé era um homem bom, justo, íntegro, ele andava na presença do Senhor. Nós cantamos sobre isso, vocês lembram? Pois é. Então Deus disse a Noé que destruiria o mundo com um dilúvio. O que é o dilúvio? O que foi o dilúvio? O dilúvio foi a destruição da humanidade com água, tanto de chuvas quanto também de águas que saíam do subterrâneo, da parte de baixo da terra. Então Deus destruiu o mundo assim. Mas para que Noé pudesse ser salvo, ele, sua família e os animais também, o que o Senhor fez? Deus mandou Noé construir uma arca bem grande, e deu todos os comprimentos, a largura, a altura, tudo que Noé precisava, todos os dados e informações que Noé precisava para construir uma arca boa, para que ele pudesse salvar durante o período das chuvas e da água que saía debaixo da terra. Então Deus disse também que ele separaria um casal de cada bicho para que eles pudessem também ser salvos dentro da arca. Então imagina aí, minha gente, o tanto de bicho que tinha dentro dessa arca. Vários tipos de pássaro, de cavalos, bois, borboletas, tinha muito animal, não é mesmo? Mas Deus tinha um plano para eles também e queria salvá-los. Então a chuva começou a cair e a água também começou a sair de debaixo da terra, então o dilúvio iniciou. E sabe quantos anos Noé tinha quando ele entrou na arca? 600 anos. Pois é, gente, Noé viveu muitos anos, porque Deus deu vigor e vitalidade para que ele pudesse viver tanto tempo assim. Ele entrou na arca com 600 anos e ele morreu um pouquinho mais velho, hein? Então Noé viveu por muito tempo. A Bíblia fala que a enchente, a chuva e as águas duraram durante 150 dias. Após isso, a Bíblia diz que Deus se lembra de Noé. Deus lembra que Noé estava ali na arca e então ele agracia Noé mais uma vez para que Noé possa sair da arca depois de tanto dia dentro dela, não é, gente? Mas para que Noé pudesse sair da arca, ele precisava saber se havia parte seca ali. Então ele começa a soltar alguns animais que voavam para que eles pudessem procurar fora da arca algum lugar para repousarem. Ele envia um corvo, ele envia um pombo, e aí finalmente, depois de analisar durante esse tempo, Noé acha bom sair da arca. Então ele sai da arca. E por fim, Deus ordena que Noé saia da arca. Eu quero que você abra na Bíblia no capítulo 8 de Gênesis e nós vamos ler do versículo 15 ao 17 rapidinho, tá bom? A Bíblia diz assim: Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão.
Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Mas o que isso quer dizer? Eu não sei se você já reparou, mas lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus fala a mesma coisa para Adão e Eva. Deus fala, sejam férteis e multipliquem-se. Mas aí veio o pecado, o mundo se tornou perverso e Deus queria restaurar a aliança, queria restaurar a humanidade. E por conta disso ele manda o dilúvio, ele salva Noé, que era um homem íntegro aos olhos dele, e então ele dá mais uma vez a mesma ordem na esperança de que as coisas mudariam. Então Deus fala a Noé, sejam fecundos, multipliquem-se sobre toda a terra. E isso vale tanto para Noé e sua família, os seus filhos, como também para os animais que estavam ali junto com Noé. E por fim, para finalizar nossa história, Deus faz algo muito especial para simbolizar a sua aliança com Noé e com o resto da humanidade. Deus promete que não destruiria mais o mundo com água, com o dilúvio mais uma vez. Então, para simbolizar a promessa que ele tinha feito a Noé, o que ele faz? Ele representa essa aliança com o arco-íris. Então, já que os nossos dias aqui na nossa cidade está chovendo muito, você pode perceber isso melhor. Sempre que chover, vá lá na sua janela da sua casinha, vá lá fora por um tempinho, sem pegar chuva, hein? Cuidado, senão você pode pegar uma gripezinha. E aí você vai e observa o céu e você pode encontrar um arco-íris também. E você pode também se lembrar da história que nós estamos estudando. O arco-íris foi criado por Deus para que ele pudesse simbolizar a aliança que ele fez com Noé e conosco também, que ele disse que não destruiria mais a humanidade com o dilúvio. E isso é muito bom, crianças. Isso revela que o Senhor tem misericórdia sobre as nossas vidas. Ele derrama graça sobre as nossas vidas, assim como ele derramou na vida de Noé e sua família. E ele também agracia as nossas vidas com o seu cuidado. Então não vamos esquecer disso. Ore ao Papai do Céu pedindo que você reconheça o quanto ele é poderoso e ele é um Deus protetor. Não se esqueça da história de Noé. Leia essa história sempre que você se sentir sozinho, sempre que você sentir que Deus não está perto de você, porque Ele está perto. Ele é um Deus presente. Essas são algumas das características do Senhor e Ele quer que nós reconheçamos essas características, essas qualidades que Ele tem. Bom, crianças, está na hora da nossa atividade da semana. Então, a gente vai fazer agora uma atividade referente ao arco-íris. Vocês lembram do finalzinho da história? Pois é. A tia vai entregar para cada um de vocês um papelzinho com uma nuvem dessa, certo? E nós vamos fazer a nossa atividade nesse papel. Para a gente fazer a nossa atividade, você vai precisar de uma cola, tinta guache ou qualquer tipo de tinta que você tiver na sua casa. Você vai precisar de um pincel, não importa o tamanho, o pincel que você tiver, mas de preferência fininho. Você vai precisar de algodão e precisar também de um copinho com água, um recipiente com água para você limpar o seu pincel, porque nós vamos utilizá-lo várias vezes. Então, quando a tia entregar esse papel para você, o que você vai fazer? Você vai pegar primeiramente a sua cola e o algodão e você vai preencher esse espaço aqui de dentro da nuvem com o algodão. E aí você vai preenchendo até ficar bem fofinho. E aqui embaixo nós vamos pintar, nós vamos utilizar tinta guache para fazer o nosso arco-íris. Se você não tiver tinta guache em casa, você pode utilizar outros materiais. Por exemplo, a tia aqui trouxe lã. Se você tiver várias cores de lã na sua casa, talvez a sua vovó seja costureira, sua mamãe, aí você pode pegar alguns pedacinhos emprestados para você colocar aqui também. Você pode utilizar lantejoulas, você pode utilizar glitter, você pode utilizar outros materiais para fazer a parte do arco-íris, tá? Pode utilizar a sua imaginação nesse momento. Mas a tia que vai preferir utilizar a tinta guache. Então vamos lá? Vem comigo que eu vou ensinar para você. Bom, crianças, vamos iniciar a nossa arte. Eu produzi essas cores aqui com as misturinhas que eu fiz. Você pode fazer as cores que você quiser, utilizar as que você já tem. Vou pôr aqui embaixo, depois vou colocar o algodão aqui em cima pra gente ir preenchendo essa parte da nuvem, certo? Então, utilizem as cores que vocês preferirem. Eu não sei se vocês perceberam, mas as minhas mãos já estão sujas, né? Mas tudo bem, isso acontece. E aí você vai precisar de um lápis e um marcadorzinho, né? Uma régua para você fazer a parte do arco-íris, para você não pintar fora do lugar, certo?
Vamos utilizar agora o pincel e começar a pintar nas marcações que a gente fez. Vou começar com essa cor aqui. Agora vamos utilizar a cola e o algodão para preencher a parte da nuvem, certo? Você abre a sua cola, pega um pedacinho de algodão. Então tá pronta já a nossa nuvem. E aí você pode depois colocar o versículo chave sobre o arco-íris, que é Gênesis 9:13. E depois pintar ao redor com uma canetinha azul, uma coleção, um giz. Eu utilizei aí giz, mas fique à vontade. Vamos comemorar a misericórdia do nosso Deus. E tá pronta a nossa arte. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Oi, crianças. Bastidores pra vocês. Os tios estão pegando chuva pra gravar a EBD dessa semana. Um cheiro. Nossa reflexão bíblica. Imagina aí, minha gente, o tanto de bicho que tinha nessa árvore. Oh, nessa árvore. Foi por causa disso. Foi culpa do tio Pedro, galera. Já tá correndo, já tá. É calma.